Fala galera da Projeto Retro, tudo certo? Eu sou o Paulo, eu tô aqui hoje para fazer um mini tutorial, uma explicação de como funciona a configuração dos controles USB no Box Retro, na Raspberry, basicamente em qualquer produto aí que utilize um sistema Emulation Station, certo? No RetroArch, beleza? Como é que vai funcionar aqui? A primeira coisa que tu tem que identificar, principalmente se for Emulec, certo? É se o teu menu está bloqueado, ou seja, ele só está aparecendo aqui duas opções ou três opções, ao invés de todas aquelas configurações possíveis, certo? Se ele não estiver bloqueado, tu pode pular para o próximo passo, mas se ele estiver bloqueado, eu vou explicar agora como é que faz o desbloqueio, tranquilo? Para fazer o desbloqueio aqui dessas opções, a gente vai vir na pasta favoritos, certo? Aqui onde aparece escrito favoritos e não dentro dela, né? E vai verificar quantos jogos tem aqui dentro. Ó. Neste caso aqui eu tenho 2 jogos, certo? O meu objetivo é fazer isso aqui ficar um número 0. Então para isso, certo? Eu vou entrar aqui na pasta favoritos e vou pressionar o botão Y do controle. No caso aqui, como eu estou usando um controle de PlayStation, o equivalente ao Y ao quadrado, né? Vou pressionar o botão Y algumas vezes aqui para que ele suma os jogos. Então quando eu voltar aqui ele vai ter 0 jogos, beleza? Se o seu já tiver 0 jogos, você pode ir direto aí nessa opção, tranquilo? Feito isso, a gente vai parar aqui em cima dos favoritos e a gente vai fazer a seguinte sequência no controle. Ela não é muito difícil, mas é comum errar algumas vezes, tá? É A, B, A. Ou seja, 3 vezes A, B e depois A novamente, certo? No caso aqui, como eu estou usando um controle de PlayStation, é bolinha, bolinha, X, bolinha. Né? Se tu estiver usando ali um controle estilo PC, vai ser 2, 2, 2, 3, 2. E por aí vai, certo? O importante é que você adapte 3 vezes o botão de confirmar, o botão de voltar e o botão de confirmar novamente. Feito isso, quando eu pressionar Start aqui, vocês vão ver que vai ter muito mais opções, ao invés de só aquelas 3 que já tinham antes, certo? Vindo aqui em configurações de controles, né, se tiver em inglês aí vai estar escrito Control Options, né? Então eu vou vir aqui e eu vou ter a primeira opção aqui escrito Configurar um controle, certo? Ao clicar aqui em Configurar um controle, ele vai me mostrar algumas opções sobre controles, eu posso clicar em OK, e aqui ele já vai mostrar 2 controles conectados. Por que 2 controles, tá? Porque eu tenho este aqui que eu estou usando, eu tenho mais um ligado aqui ó, na mesa, certo? Se eu tiver com um só, ele vai mostrar que só tem um controle conectado, certo? Para as pessoas que estão utilizando placas Raspberry, sistemas Recalbox ou Batocera, tá? É normal ele aparecer aqui que tem 4 controles, porque ele identifica 2 controles da GPO, que são os comandos de fliperama, e isso eu vou explicar num outro vídeo, beleza? Como é que vai funcionar aqui, ó? Eu tenho que me certificar de que o LED está aceso, o LEDzinho do analógico, certo? Em casos de controles de Super Nintendo que não tem analógico, esse LED não vai existir, aí não tem problema, tá? Mas nesse caso aqui eu tenho que me certificar que ele está aceso. Se ele estiver apagado, eu aperto aqui no analog e ele acende. Feito isso, eu vou ter que segurar um botão por 3 segundos, qualquer botão do controle. Eu sempre faço aqui com X, mas literalmente serve para qualquer um. Então, eu segurei aqui, ele vai me mandar para essas opções aqui da tela. Isso aqui, pessoal, é bem intuitivo, tá? Vocês vão impressionando literalmente o que está pedindo aí na tela. Então, primeiro, começando pelas setinhas, eu vou usar para cima, depois para baixo, depois para esquerda, depois para direita. Se vocês não entenderem o que está escrito aqui em inglês, ó, up, down, left, right, vocês podem ir pelo desenho, ó. Tem uma setinha ali, ó, mostrando que é para cima, uma setinha aqui mostrando que é para baixo. Talvez na câmera não esteja dando para enxergar muito bem, mas não se preocupa que na hora, na sua tela, vai dar para enxergar perfeitamente, tá? Então aqui, ó, iniciar. Iniciar, ele é o Start, tá? O botão que está escrito Start. Ele já mostra ali, ó, escrito Start pequenininho. Start, depois o Select. Aí, ó, aqui vem a parte legal, ó, A, B, X, Y. O meu controle não tem A, B, X e Y, mas eu tenho que ir pelas posições dos botões, tá? Então o A seria o bolinha, o B seria o X seria o triângulo e o Y seria o quadrado. Cuidado para não confundir com as configurações do controle de Xbox. Isso aqui é parecido com o Super Nintendo e não com o Xbox, tá? O Xbox é o contrário, o A, B, X e Y. Aqui, ó, Left Shoulder. Shoulder é o ombro, tá? Ou seja, os botões de ombro. O L primeiro é o L1, depois o R aqui é o R1, tá? Agora eu vim aqui, ó, no Left Trigger, que é o gatilho. Então é o L2. Depois eu vou vir aqui no R2. Aqui tem uma parte bacana, tá? Left Thumb e Right Thumb seriam os analógicos para dentro. Mas por causa de um bug conhecido no sistema, a gente propositalmente deixa eles como não definido, certo? Então como é que a gente faz? Tu vai novamente pegar qualquer botão, eu vou usar sempre o X como exemplo aqui, ó, e segurar ele por 3 segundos. E ele vai pular. Eu poderia ter apertado o analógico para dentro, mas não é o que eu quero. Eu quero que ele deixe aqui, ó, não definido mesmo, tá vendo? E eu vou fazer isso com os dois, Right Thumb e o Left Thumb. Então segurei novamente e olha, não definido, não definido. Tá ótimo. Agora vem outra parte que a gente tem que prestar atenção.
Ó, ele tem duas coisas, tá escrito aqui, ó, esquerdo cima. Esquerdo cima não é uma diagonal, tá? Não é pra você apertar o analógico na diagonal pra lá. Ele tá dizendo que é o analógico da esquerda pra cima, porque o controle tem dois analógicos, né? Então eu vou pegar o da esquerda e vou mover pra cima. Depois pra baixo, depois pra esquerda, depois pra direita. É a mesma ordem das setinhas que a gente fez lá anteriormente. Cima, baixo, esquerda, direita. E agora eu fiz de novo, cima, baixo, esquerda, direita. Agora é o outro analógico, o analógico da esquerda, direita para cima, para baixo, para esquerda e para direita, certo? E aqui, hotkey. O hotkey é muito importante que vocês não errem. Esse é o botão que vai permitir vocês botarem créditos, fichas em jogos de fliperama e também vai permitir vocês colocarem para sair dos jogos, entre alguns outros comandos que vocês têm que utilizar essa tecla. Então o hotkey é de extrema importância que seja colocado no select do controle. Apertei select, ele vai vir para cá, ó. Quando tu clicar em OK utilizando o A, o botão que tu configurou como A, é normal que ele demore para responder. Não te apavora, ele está salvando essas configurações. Cliquei, assim que ele voltou para o menu anterior, eu já posso sair daqui usando o botão de voltar e pronto, meu controle está configurado. Fechou? Porém, o tutorial não acaba por aqui. Tem mais duas coisas que a gente pode ou precisa fazer dependendo da sua necessidade, certo? Como é que vai acontecer aqui? Ó? Se eu pressionar novamente Start aqui, e agora ao invés de ir em opções de controles, eu vir em opções de interface, certo? Eu vou ter essa opção aqui, ó, o modo da interface que está escrito completo, né? O modo completo, ele me libera essas opções. Mas se eu quiser botar no modo quiosque, ele vai bloquear aquelas opções e voltar para aquela opção onde só tinha duas opções no menu, certo? Por que esse modo quiosque ele é importante? Às vezes tem uma criança em casa, né, que quer mexer nas opções, quer desconfigurar o controle, então é importante a gente botar nele. Eu vou deixar no quiosque, se tu quiser deixar no completo para ter sempre acesso às opções, não tem problema, beleza? Cliquei aqui em quiosque, vou lá em voltar lá embaixo, eu poderia também pressionar o X, né, funciona. Ó, ele já vai me dar aquele código, o AABA, bolinha, 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 X, bolinha, que eu falei para vocês inicialmente ali, certo? Eu posso confirmar que sim, né? E aí, ó, próxima vez que eu abrir o menu, só tem aquelas duas opções, deixei bloqueado. Agora, antes de eu entrar em qualquer jogo, é muito importante que eu venha aqui em sair e clique em reiniciar o sistema e dê um sim. Dessa forma o videogame vai desligar, ligar novamente e ele vai salvar os metadados como estava escrito ali no canto. Dessa forma, todas as alterações que você fez no console vão ficar salvas, certo? O que é importante aqui? Eu utilizei um controle de PlayStation para configuração, que ele é um controle bastante completo. Mas você pode estar utilizando, por exemplo, um controle de Super Nintendo, que tem menos botões. O que eu faço quando eu chego num botão que não existe no controle? Tu somente segura uma tecla por 3 segundos e ele vai dar não definido, não tem problema. Essa é importante mesmo porque tu quer passar aquelas opções já que o controle não tem aqueles botões, certo? No mais, eu acho que é isso aí. Qualquer dúvida você pode deixar aqui nos comentários. A gente vai estar respondendo aí dentro do possível o maior número de comentários possíveis, né? E te vejo no próximo vídeo.